tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir Mas não está bem. aqui ninguém Espero que para o sim. público, acho que só o meu amigo está a ver. É? Não, ainda temos aqui algum público. Mas o que interessa é o público também online, não é? Okay. Obrigado por vires, não é? Joana Verona, que está cá. De Verona. De Verona. Pois, eu também sou Luís de Mendonça. Pois, De okay. Mendonça. Não, mas é verdade, desculpa. Bem, eu acho... podia estar aqui a desenvolver muito sobre o porquê da tua escolha, mas acho que é relativamente óbvio, tendo em conta que nós procurávamos uma jovem atriz muito promissora, se não já confirmada, mas de facto que tivesse uma carreira no cinema, não é? Já substancial, não é? E por muito nova que seja, já tens essa carreira e isso é impressionante e, portanto, fazia todo o sentido termos feito esse convite e acho que... Obrigada, E nós agradecemos imenso estás cá por isso também. Mas pronto, a primeira pergunta tinha a ver precisamente com isso, que perguntava-te se tu te sentes antes de tudo uma atriz de cinema, que é de facto uma categoria no cinema português muito difícil, não é? Nomeadamente na relação com a televisão, não é? E face ao mercado e face à situação atual muito estagnada, é muito difícil fazer uma carreira no cinema e ser uma atriz de cinema. Mas se tu te sentes, ou se ambicionas ser de facto, fazer uma carreira, sobretudo no cinema? A minha formação base é de teatro. A verdade é que eu comecei a fazer cinema com 14 anos, porque tenho 24, portanto há 10 anos. Sou atriz, portanto tanto posso fazer teatro, cinema como televisão, mas ambiciono continuar a fazer cinema e teatro e todas as coisas que possam surgir de interessantes profissionalmente. Não me quero também eu própria conotar como atriz disto cinema, ou daquilo. Mas não tens preferência? Ou tens? Eu tenho feito bastante cinema e que espero que obviamente continuar a fazê-lo e é onde eu também me sinto bastante confortável no bom sentido. Mas também tenho experiência em teatro, não é uma coisa que me assuste estar perante um texto clássico ou fazer um espetáculo em palco mais performativo, ou seja, a minha formação também é sobretudo de teatro, portanto são coisas que eu pretendo continuar a fazer. E televisão? E televisão faço menos, porque assim aconteceu, por uma questão de opção ou de ter que ser assim por estar ocupada a fazer outras coisas, mas também posso fazer televisão, não me castro nesse sentido. Mas de qualquer maneira conseguiste atingir uma regularidade, não é? E temos-te visto muito em vários filmes, não é? E essa regularidade, tu tens procurado essa regularidade ou isso tem sido uma decorrência natural da evolução do teu trabalho, uma coisa tem levado à outra de alguma maneira? Eu acho que trabalhei muito em cinema, ao ponto de estar se calhar a fazer 5 ou 6 curtas-metragens num ano e 2 longas, que em Portugal, para o mercado que nós temos, já é bastante, fazer 2 longas, ou seja, eu se calhar entre os 18 e 23 fiz muitos filmes. Mas também é uma coisa que eu procuro, porque a partir do momento em que acabei o conservatório e vi que em Portugal o mercado em cinema estava a ficar mais escasso, eu também já filmei no Brasil, já filmei na Alemanha, em Itália, em França, portanto também procuro ir para outros países fazer outras coisas lá. Portanto também tento criar essas oportunidades. Portanto também procuras de alguma maneira, não te ficas por cá, quer dizer, não ficas à espera que as coisas aconteçam, desse ponto de vista. Tento não ficar, uma vez eu estudei em Paris, numa escola de documentário, e fui fazer outra formação que tem a ver com realização de documentários. Portanto, a partir do momento em que também sou brasileira, porque tenho dupla nacionalidade, nasci no Brasil, acabo por trabalhar mais em França e no Brasil, mas também já filmei na Alemanha e Itália, ou seja, não me quero constrangir só num lugar. Estavas a dizer que procuraste fazer muito cinema nestes anos, até o cinema parar, mais ou menos, não é? Tu consegues escolher papéis, no sentido de tens a oportunidade, ou seja, os papéis que tu fazes é uma escolha mesmo ou é quase são os papéis que estão lá disponíveis? Eu tenho tido muita sorte, acho eu, em terem aparecido propostas com as quais eu me identifico ou que de alguma forma são extremamente exigentes e que eu gosto muito. Portanto, tem sido um bocadinho uma questão de sorte. Mas já aconteceu de rejeitar, já aconteceu algumas vezes, não muitas, mas de rejeitar algumas coisas ou por não gostar da personagem ou do próprio texto. Portanto,
Dentro... Há uma escolha. Há uma escolha, sim. E é interessante que, pronto, no cinema português, como há poucas possibilidades de fazer certas coisas, é fácil um ator ficar tipificado num certo tipo de papel e tu acho que consegues fazer tens feito registros diferentes, pelo menos tens conseguido fazer registros diferentes. Mas se calhar para fazeres isso, os papéis que tu fazes, se calhar são, nem sempre, mas muitas vezes são mais ou secundários ou mais pequenos. Se tu não te importas de fazer esses papéis mais pequenos, mas se calhar mais interessantes do que porque deixam fazer coisas diferentes. Eu não me importo de todo de fazer papéis, não sou daqueles atores que está a contar as linhas, nem os minutos. Não me importo de todo, por exemplo, Os Mistérios de Lisboa, a personagem não é a protagonista, mas também estamos a falar de um filme de 4 horas e 20, com imensos atores, mas eu tenho uma personagem que cresce, que passa de um estatuto social a outro, que evolui 2 anos a sua... ou seja, que ela cresce, portanto é uma personagem... Há um arco. Sim, não é uma personagem principal, mas é uma personagem que tem imenso... Está presente no filme todo. E está presente em imenso tempo do filme. As linhas do Wellington é, sem dúvida, uma personagem pequena, mas é uma personagem fortíssima. Quer dizer, tem 6 cenas, mas tens 6 cenas onde há imenso trabalho para fazer. Mas também estava a pensar no Em Segunda Mão, que tens é um papel mais cómico, não é? É aquele papel pequeno, mas que mais leve, mais marcante de alguma maneira. Mas é marcante, lá está. E lá está, permite fazer uma coisa que se calhar diferente, lá está, é isso que me quer dizer. Porque é importante também perceber, acho eu, o contexto geral do script, do guião. Porque naquele filme é importante a presença de uma personagem com a energia que a minha personagem tem, mais leve, é importante aquele beat para a história. Portanto, eu fazer aquilo é interessante para mim também, porque também sei que estou a ter um contributo importante para a narrativa. Isso é engraçado, porque nós estávamos há bocado a falar sobre a tua obra e os filmes que fizeste, e na tentativa também de abarcar, digamos, fazer uma espécie de síntese e tentar perceber se existe um corpo uno, não é, nos filmes que já fizeste. E uma das coisas que eu acho que encontro em alguns papéis, nomeadamente no A Morte de Carlos Gardel, no Como Desenhar um Circo Perfeito, no Rafa também, que é este género de personagem atravessada por uma certa melancolia, nem que seja numa situação quase de solidão, não é? De isolamento, nem que seja um isolamento emocional, ou seja, essa ligeireza que existe em Segunda Mão, não é? Quase como comic relief, não é uma marca que encontremos facilmente nos outros papéis que tens, não é? Como é que te dás neste universo, entre estes universos, não é? Um universo mais pesado, mais quase melancólico, não é? De alguma maneira, e um registro mais leve, mais... Ou seja, as personagens, tal como as pessoas, são uma mistura de várias coisas, não é? Eu também posso ser muito comunicativa ou divertida, ou se calhar o Luís também, não sei, mas ao mesmo tempo também temos zonas em nós que são extremamente conflituosas, ou depressivas, ou melancólicas, mas o que tem acontecido é que, apesar de eu sentir que posso desempenhar personagens tontas, cómicas, leves, com qualquer, ou seja, num registro diferente, o que tem acontecido é que tem acontecido até agora, não é regra, também sou muito nova, mas têm sido personagens com uma carga emocional muito forte, ou mães muito novas, ou violadas, ou incestuosas. São quase experiências limite, não é? De alguma maneira, para ti deve ser muito exigente, normalmente tem sido assim com uma carga psicológica e emocional e situações muito extremas. Porque eu achei piada, porque eu li numa entrevista tua ao Sol, tu descreves o filme que tu realizaste, no Chantal, que eu não consegui ver, apesar de ter estado no Indie. Vai estar no Panorama dia 13 de maio. Ok. Sala 3, boa às 5 publicidade. Ok, por acaso não sabia disso, mas ainda bem. Mas tu fazias uma descrição que eu achei curiosa, porque falavas penso que era da solidão e da incapacidade de amar, qualquer coisa assim. E é curioso porque eu vejo, sei lá, falei, Como Desenhar um Circo Perfeito, parece-me que são 2 temas que também estão presentes de alguma maneira, e a Morte de Carlos Gardel também, não é? Uma ideia quase de mutilação, nem que seja emocional, uma ideia de o tal isolamento, não é?
Isto é, digamos que é um leitmotiv que tu procuras? Ou é... Não, eu realizei um documentário e o Chantal aconteceu, ou seja, não foi um guião escrito por mim, foi um guião trabalhado por mim, mas na medida em que se trabalha um guião no documentário, ou seja, vês o que é que tens à frente como material que possas filmar e vês como é que as rodagens no dia-a-dia vão correndo e vais tendo ideias e vais tentando dirigir a rodagem para ali ou para lá. Mas eu deparei-me de facto com um senhor turco. Já agora, explica mais ou menos o que é o documentário. É um homem turco, costureiro, que tem uma loja em Paris minúscula, muito exótica, e ele desenvolve uma relação bastante particular com uma manequim que ele tem na vitrine. Portanto, esta solidão, esta capacidade de amar, esta capacidade de se inserir na sociedade em França e estar completamente obcecado por esta figura feminina que não existe na vida dele pessoal. Sim. Portanto, qualquer sentimento amoroso ou sexual que ele possa ter por uma mulher, a meu ver, está todo canalizado para aquela boneca. Ou seja, aconteceu de eu me deparar com esta situação e de eu ter optado também por filmá-lo desse ponto de vista, digamos assim. E ele também ter permitido, claro. Sim. Sendo atriz, porque eu, se calhar sendo atriz, quando o ator vai para a realização, vai mais depressa para a ficção do que para o documentário. Porquê é que tu escolheste o documentário? Eu pensava assim de forma, assim, muito resumidamente, eu já faço ficções como atriz, portanto, talvez como realizadora possa estar mais próxima do documentário. No entanto, eu agora, no verão de 2013, filmei uma outra curta-metragem em Itália e é ficção, com atores, com guião completamente ficcional. Mas o documentário tem a ver com um certo fascínio e uma certa vontade que eu tenho e sempre tive desde miúda, que todos nós temos de alguma maneira, jornalistas ou fotógrafos, que é de observar as pessoas e estar em contacto com as pessoas, descobrir histórias nas ruas, descobrir lugares novos, esta observação constante das pessoas curiosas. E se encontra este lado etnográfico também, de registar, de documentar uma pessoa ou uma situação, que está muito presente no documentário. Sim. Isso é engraçado, esse lado observacional, por assim dizer, esse olhar sobre a realidade e por aí fora. Eu encontro isso também já muito no Salavisa, não é um documentário, mas digamos que está ali numa fronteira com o documental, nem que seja. E eu achei muito interessante uma coisa que tu disseste numa entrevista até na presença do Salavisa, pouco tempo depois de ter ganho o Urso. Falaste da preocupação que tu tinhas em dirigir um ator inexperiente como é o Rodrigo Perdigão e que tem um papelaço, não é? Portanto, e nesse sentido a grande interpretação dele também, em certa medida, também é da tua responsabilidade. Em certa medida, tu sentes que dirigiste, que fizeste alguma direção, de alguma maneira, porque tu sentiste... A responsabilidade do João e do Rodrigo. Não, o que eu sentia... Mas a direção de atores, eu queria dizer, a direção de atores pode ser feita também pelos atores, entre pares. É uma coisa que muito raras vezes as pessoas falam disso, não é? Se estiveres aberto para que um colega teu te critique e te ajude a chegar a um sítio que tu sozinho não estás a ver, e se um outro colega tiver essa capacidade de te guiar, é muito interessante. Sim. O Rodrigo sentia que sim, que tinha que haver uma espécie de... Pronto, eu era a irmã mais nova, eu era a irmã mais velha dele, ele é os olhos da câmara, ele é o protagonista, portanto eu sentia de alguma forma que tinha que dar atenção, tinha que lhe dar o foco a ele, tinha que lhe dar confiança, tinha que fazer esquecer-se que estava a fazer um filme, interpretar qualquer coisa com uma atriz que já tem um percurso, porque é de facto atriz profissional e eu não, portanto eu queria colocá-lo bastante à vontade e tentar que ele estivesse num estado mais puro, mais inocente e mais presente possível, sem que ele estivesse bloqueado por ser muito novo, por não ter experiência, por estar à frente de uma câmara. Queria que ele estivesse confortável. Foi mais nesse sentido que eu tentei estar presente, não que o tenha dirigido, Mas eu acredito que é, por exemplo, um movimento muito diferente de trabalhar no Mistérios de Lisboa, em que temos um elenco de grandes atores com uma experiência enorme, e se calhar tu não és o Rodrigo Perdigão aí, mas não sei se sentiste que aí se calhar não acho tanto espaço para esse trabalho quase de entre pares, de direção entre pares, de sim. Aí é trabalho mais coletivo, não é? Acredito que... Sim, são dinâmicas diferentes, porque os Mistérios é uma produção muito maior e muito mais pessoas, mas tive muita sorte, por exemplo, com a atriz francesa, que entretanto somos amigas, a Clotilde Dene. Ela foi formidável, quer dizer, passava comigo o texto inúmeras vezes, mesmo sem eu pedir, era ela que puxava
essa situação de passarmos muitas vezes o texto por ser em francês e aí houve essa complicidade. Eu percebi que ela estava preocupada também em deixar-me também à vontade, mas sim, é isso. Mas já sentiste então de outros atores, para além dela, esse trabalho que tu fizeste, esse trabalho, quer dizer, essa ajuda que... Sim. Acho que a Beatriz Batarda, como desenhar o Círculo Perfeito, é também um ótimo exemplo para mim e para o Rafael Moraes. Quer dizer, ela era a nossa mãe, nós tínhamos 17 para 18 anos quando estávamos a fazer o filme. Era duplamente mãe, não é? Nesse aspecto. Éramos muito novos, eram personagens muito difíceis e ela é uma atriz incrível e ela teve muito esse cuidado de estar presente connosco e de nos ensinar de alguma forma, de nos guiar. Sim, ou nós de aprender, nós estávamos ávidos de aprender com ela, claro, em tudo que ela fazia. Mas é engraçado porque essa inclinação que tu tens também para a realização, é curioso encontrá-la já em semente no teu trabalho de atriz. Por isso é que eu estava pegando na questão do Rafa e desse trabalho de cineasta, não é? Porque há um bocado aquela ideia de que o cineasta é o realizador, não é? Que isso é uma coisa que... Como estavas a falar do documentário, como observar as pessoas, isto também é importante para o teu trabalho de ator, ou seja, essa parte de observar as pessoas, de registar momentos e coisas, é importante, faz parte do teu trabalho. Sim. Observar lugares, pessoas, claro. Sim. Normalmente observar pessoas que estão no filme, porque há sempre pessoas que estão à volta do realizador ou da pessoa que escreveu o guião, ou seja... a namorada do realizador ou a irmã do realizador. Não, é uma brincadeira, mas às vezes encontro pessoas reais ou amigos do realizador ou do argumentista que percebo que estão ali espelhados no guião. Engraçado, isso é curioso. Já me aconteceu várias vezes. Eu gosto dessa coisa das fronteiras, não é? O filme afinal não acaba verdadeiramente naquela linha para lá da câmara, não é? Há filme... Eu queria te perguntar como é que tu trabalhas os papéis. É uma coisa que se fala pouco, pelo menos eu ouço falar como é que é o trabalho de ator mesmo no filme, como é que tu trabalhas o papel normalmente? Eu acho que isso depende muito de que filme qual é a linguagem do filme, que tipo de realizador é que é e o que é que ele, que tipo de forma é que ele tem também, qual é a forma dele trabalhar, que personagem em si é que se está a fazer, que texto é que tens, portanto há uma série de coisas que fazem com que o teu processo seja diferente. Eu também, por ser muito nova e por não querer já fechar muitas coisas, não tenho um método, um processo, vou buscando várias coisas. Agora, eu acho que uma coisa que é muito recorrente em mim é trabalhar a partir do espaço. Ou seja, amanhã, posso dar o exemplo, vou ensaiar o próximo filme do Miguel Gomes, As Mil e Uma Noites. Já começámos os ensaios, mas amanhã vamos já ensaiar na casa, em Santo António dos Cavaleiros, o decor onde vamos filmar. O Rafa, por exemplo, nunca filmámos um único dia num escritório qualquer, não, sempre filmámos no próprio espaço. Portanto, eu também me envolvo muito com sentir a energia do espaço, sentir a configuração geográfica do decor, a luz, isso, mesmo de uma forma inconsciente, altera-me internamente e altera também a minha fisicalidade, então também acho que é um bocadinho recorrente isso. Agora, para ser mais específico em relação à tua pergunta, perceber o que é que está no texto, ter essa humildade de perceber que muitas das chaves da interpretação estão contidas já nas palavras, que às vezes manter-te simples é mais difícil e é melhor, em vez de estar-se a inventar, a tentar, a querer fazer aquilo, não tentes, faz só, que na teoria é fácil dizer, mas depois na prática é difícil, ou então percebes que tu também, a coisa da personagem, às vezes não é tanto aquilo que tu preparaste ou achaste que ias fazer, mas é aquilo que tu próprio descobres em relação com o outro. Eu só me revelo em situação contigo, com o outro ator, com a câmara, com o espaço, mas se estiveres em cena, em diálogo, estás numa situação com aquela pessoa. Nesse contacto é que te revelas também. E isso acaba por ser mais surpreendente para ti e acabas por ficar mais no presente e é mais justo, eu acho. Descobres o personagem no próprio momento. Acho que tem que haver um trabalho prévio, de já teres um ponto de vista, de já teres uma intuição sobre aquilo, teres um pensamento sobre aquilo, tudo isso. Um universo criado e trabalhado, mas nunca podes bloquear a descobrir coisas novas e a ser surpreendido na própria altura,
porque um outro ator, se me der uma outra linha de texto, ou se virar as costas, ou se partir um copo, eu não posso ficar indiferente a isso. Ou seja, acho que é importante não estar demasiado fechado nas ideias pré-concebidas, mas perceber que muito da riqueza deste trabalho é na interação, na situação e com a outra pessoa. Outra coisa que eu também tinha alguma curiosidade em perguntar, que é a relação, já falámos da tua dimensão de atriz, de realizador, de cineasta, e as duas coisas podem confluir, não é? Podem acontecer ao mesmo tempo, mas depois também há a dimensão de espectadora. Por exemplo, eu sei que há realizadores que por uma questão até de método, não gostam de ver nada durante a rodagem do filme, não veem cinema e não se alimentam de cinema, quase num regime de reclusão, não é? De isolamento, para não serem contaminados. E não... qual é a tua relação com o cinema antes, durante e depois de rodagens ou de contextos de... Eu vejo sempre, ou seja... vejo coisas que às vezes não... Como eu não me quero também copiar um trabalho de X atriz naquele filme, porque tem a ver com a personagem que eu vou fazer, vejo coisas muito diferentes. Às vezes vejo filmes que são referência em relação ao espaço. Ou seja, eu vou fazer este filme agora contigo e vou ver um outro filme que me dá uma inspiração ou que me dá uma referência sobre a direção de fotografia do teu filme ou sobre o decor. Às vezes não tem tanto a ver só comigo, mas tento estar sempre, ou às vezes coisas que leio, que percebo que posso fazer ligações mais a nível do universo e de imaginário. E depois há outras alturas em que não, em que é mesmo conveniente ver filmes em que o trabalho de ator tem uma camada ou tem um certo tipo de qualidade que pode-se mesmo assemelhar àquilo que vais fazer. Portanto, seja como trabalho de ator ou, por exemplo, a Lucrécia Martel no Vacianaga, eu vi esse filme 5 vezes para fazer Como Desenhar o Cerco Perfeito e não tinha nada a ver com a minha personagem. Tinha só a ver com a personagem da avó, com um decor de uma casa, que é um decor que já nem sequer está na montagem final do filme. Isso é muito interessante. Tinha a ver com o universo da luz, da longa-metragem, e não tanto do meu trabalho como atriz. Porque isto também te dá, ou desenhos, eu desenhava muito, ou tirava fotografia, ou seja, eu tirava fotografias, Joana, como se fosse a visão, o olhar da personagem. O que é que... Se esta personagem que eu estou a fazer no Cerco Perfeito está na rua, no bairro Alto, às 4 da tarde, num domingo, o que é que ela vai achar piada? Se calhar a Joana vai fotografar uma velhota que está a comer na rua porque é mendiga, ela se calhar vai fotografar umas borboletas que estão grafitadas na parede. É o universo dela e não é o meu. Ou seja, é para eu também tentar estar mais dentro da atmosfera da personagem. Não sei se foi clara, sim, acho que falei absolutamente. Não, e essa ligação à Lucrécia Martel, que por acaso era uma das nossas questões, porque apanhámos uma foto que foi partilhada, não é, no Facebook de ti com a Lucrécia Martel, não é, agora com o Harvard na Gulbenkian, acho que foi nesse contexto. Sim. E por acaso era uma das questões que iríamos colocar, era precisamente se há uma referência para ti, não é? E é curioso isso, porque, por exemplo, eu acho que o cinema do Salavisa tem muito a ver, ele também esteve na América Latina, não é? Tem muito a ver com esta geração de cineastas, não é? Argentinos, nomeadamente também o Luís André Alonso, não é? Que é outra referência que me parece mais ou menos evidente, e também tem essa dimensão do espaço, não é? O espaço ele pensa sempre a partir do espaço, não é? E o Lucrécia Martel também, obviamente. O Salavisa, eu estava agora a pensar nisso, por acaso, tu apanhaste, estou a perguntar ao Salavisa, mas isso é extensível aos outros, tu apanhaste cineastas que eles tomavam a iniciativa de mostrar filmes, ou seja, fazer esse passar filmes para vos orientar? Sim. Por exemplo? Desde o universo de realizadores mais novos que tenham feito curtas-metragens, o Jorge Jacques ou o Carlos Conceição, curtas-metragens que tenha feito com eles, que buscámos referências noutros filmes, ou imagens, às vezes em fotografias, às vezes em cores, ou em tons. E no Rafa também houve uma preparação através de outras referências, mas sobretudo no Como Desenhar o Cerco Perfeito foi também onde eu descobri o Summer Salt, com a Abby Cornish, ou La Minha Santa, também da Lucrécia Martel. Portanto, foi no circo, sobretudo, também que se viu... Porque também foi um processo de ensaios maior, porque para além de ser uma longa-metragem onde nós éramos os protagonistas, houve 3 meses de ensaios. Portanto, nós vimos muitos filmes, muitas coisas. Houve uma grande... E é por isso também que esta coisa de se fazer cinema... Estás sempre a ver outros filmes, estás sempre a conhecer outras histórias, a estudar história,
História mesmo, estás sempre nesta... Quando tu vês um filme, estás sempre com esse radar ligado, a apanhar as coisas que podes apanhar, ou outros filmes, ou consegues ver filmes só como cinéfilo? Não, sim, consigo ver. Ainda ontem estava a ver, sei lá, a Greta Garbo a fazer de Mata Hari e estava só a ver a Greta Garbo a fazer de Mata Hari. Mas consideras cinéfilo? Gostas de ver cinema? Claro. Mas tinhas a pergunta do Cássio Margal. Já agora, que outros cineastas é que tu gostas? Bom, o Bergman, o Godard cada vez mais, quando era mais nova não ligava tanto, agora gosto mais. Mas também a influência do Como Desenhar o Círculo Perfeito, não é? Porque há lá aquela do Banda à Parte. Do Banda à Parte, sim. Pronto, temos... há vários, eu posso dizer vários clichês, mas o Bresson, eu estou muito mais ligada, se calhar, enquanto cinéfila, a realizadores europeus, do norte da Europa e franceses, e depois realizadores da América Latina, mais do que, se calhar, realizadores americanos. Claro que, pronto, o Cassavetes, toda a obra dele é necessário ver, o Ford, claro que gosto do Chris Marker, claro que gosto do Jean Rouge. Depois podemos ir... O Jean Rouge, que é o fundador da escola onde tu andaste em França. Sim. Depois, em português, temos o nosso Pedro Costa, que é louvável a todo o trabalho que ele faz. E gostavas de trabalhar com ele? Adorava, acho que vai ser difícil, mas mesmo que seja como cabista... Sim, vai ser difícil. Eu não precisava de ser atriz, podia estar só a bater claquetes, já dava. Sim. Já gostava. Mas sim, mas assim, o Godard, o Carécia Martel, há vários, mas o Bresson, o Romer... E a relação, agora falando também da outra componente do cinema, da vida, não é? Cinéfilo, que é a crítica, tu como é que te relacionas com, sendo ainda por cima uma cinéfila atenta, como é que te relacionas com o lado da crítica? Eu estou-me a lembrar de por acaso, eu tenho em mente sobretudo um filme que deve ter sido muito exigente para ti, que é o Como Desenhar um Círculo Perfeito, e que foi algo friamente recebido pela crítica, para dizer o mínimo. Como é que... Sim, foi um bocadinho triste, porque principalmente depositas muita energia e muita, né, acreditas muito naquele filme, mas pronto, foi friamente recebido. É a segunda longa-metragem de um realizador que teve muito sucesso do público com o Alice. É um filme onde se filmou imenso, onde havia muitas horas de rush, onde o processo de montagem foi longo, portanto todo aquele processo também culminou no filme que culminou. Eu gosto do filme. Conheço muitas pessoas que se deixam tocar imensamente pelo filme. Ainda fui agora, estive no festival, no Cinecoa, no festival lá em cima. Tinha carta branca, ou seja, tinha que apresentar filmes escolhidos por mim, não necessariamente filmes que eu tenha feito como atriz, mas houve uma projeção do Círculo Perfeito e houve senhores de 60, 70, 80, houve crianças, quer dizer, houve pessoas do público que vieram profundamente emocionadas ou muito tocadas, ou seja, só que há pessoas que gostam muito do filme. A crítica existe e é bom que exista, induz algum público a ter mais curiosidade ou menos por os filmes. Eu gostava que o filme tivesse sido mais visto, sim, que tivesse sido mais acarinhado, sim, mas quer dizer, é o que é, não é nada que tenha-me deixado de... Tu consegues ter distância suficiente, por exemplo, em relação a um filme onde participaste, para dizeres, por exemplo, que não te vês no objeto final, já que tens esse espírito cineasta e és realizadora, para além disso, consegues ter... Não te vou dizer agora quais são. Mas... Sim, não, consigo, se calhar não na semana logo a seguir, mas se passar uns meses e eu já tiver visto o filme mais do que uma vez, sim, consigo perceber se há coisas de som que não me interessam tanto, ou que está uma pós-produção mal feita, ou consigo perceber se é que... Porque tu tens um filme na cabeça quando estás num filme, como é que é dizer, idealizas um filme, um objeto final na tua cabeça e não há pergunto-te isso e depois perguntar-te se dissesses que sim. se a comparação muitas vezes não acaba não por... bate. Não bate, não é? Não coincide. Nós temos sempre um filme que não existe, porque não sou eu que vou montar. Eu tenho sempre o filme que foi o filme que eu
que é a memória que eu tenho do filme escrito, quando li o guião, várias vezes que vejo o guião, e depois a memória física do filme que tu fizeste, porque passaste por aquelas cenas todas. Mas tu não sabes qual é a ordem, não sabes qual é a duração de cada plano, não sabes o que é que vai a seguir do quê, não sabes qual é o som que vai entrar que não estava realmente, não sabes o que é que vai saltar fora. Tu nunca sabes qual é o filme que vai acontecer, portanto é sempre surpreendente. Sim, a minha pergunta não foi bem feita. Eu ia perguntar era o que é que determina tu gostares mais, não é, do objeto final? É se o objeto final coincide com o filme que tu idealizaste enquanto estavas a interpretar, ou portanto, durante a rodagem, ou se pelo contrário é exatamente aquele que te surpreende, não é? Que é outra coisa, é outra coisa. Sim. Ou seja, eu posso estar a idealizar um filme e ainda bem que saiu uma coisa muito diferente do que eu estava à espera, porque saiu melhor do que eu pensava. Portanto, ainda bem que aquela sequência que na minha cabeça era X, ainda bem que não é, porque na realidade está melhor. Portanto, o que eu acho também é que acabas um bocadinho por esquecer, depois acabas... sabes que foi filmado aquilo tudo, mas não sabes qual vai ser a ordem, portanto eu não me prendo à ideia de como é que vai ser o filme. Eu estou sempre à espera de receber uma coisa nova. Aliás, e tu, quando estás a montar, e quando és realizador, também deves chegar todos os dias à cadeira da montagem com uma espécie de olhar fresco para conseguires criar coisas novas na montagem. Portanto, obviamente, eu acabo de rodar uma coisa em janeiro, está pronta um ano depois, eu estou completamente livre para receber o que vier, não é? E eu agora estavas a dizer como desenhar um círculo perfeito que teve um estoque de imagens enorme, não é? Porque disseste que filmaram muito, não é? Como é que foi o confronto com o filme? Eras muito nova, tinhas 18 anos, não é? E parece-me um filme muito exigente, não é? Como é que foi esse confronto com a tua imagem, não é? Eu já estava habituada a ver-me de alguma forma em câmara, porque já tinha feito... O primeiro filme que fiz tinha 14, para 15 anos, 14, com o João Trabulo, que era o Sombras, depois fiz o filme de João Botelho, A Corte do Norte, e entretanto tinha feito curtas-metragens, depois fiz o Brancos com Açúcar, entretanto já tinha feito teatro desde os 18 anos, portanto a coisa com a imagem nunca foi muito difícil para mim ver-me ou ouvir-me, porque já tinha esse contacto desde miúda. Mas eu acompanhei a montagem do filme, ou seja, durante os vários meses de montagem eu ia à sala de montagem ver o que se passava. Não foi uma coisa que fui completamente surpreendida 10 anos depois. Eu estava mais ou menos a par das versões que se iam fazendo. Mas tinhas alguma influência no resultado final, como da montagem, ou não, assim, não davam opinião? Tinha a permissão para estar na sala de montagem, caladinha, a ver as pessoas a trabalharem, os adultos, a fazerem o filme. Mas porque gostavas do trabalho de montagem? Porque se o Marco Martins permitisse que eu estivesse, tanto melhor, eu estava mais próxima do projeto. Por acaso tenho uma curiosidade, qual foi o papel do Gonçalo Tavares na produção do filme? Se ele estava presente, se era... O filme parece muito dele também. Nomeadamente agora ele lançou a tese de doutoramento dele e parece quase uma emanação do filme, ou ao contrário, não sei qual é. É sério, porque eu não li a tese. Também tem a ver com o corpo, com o espaço. Bem, isto tem a ver, a obra dele tem a ver com isso. Está disponível a tese sim. O Atlas do Corpo. Tem esse nome que é curioso. Como é que se chama? O Atlas do Corpo. Penso que é assim, depois não estar a dizer mal. Temos música. Sim. O Gonçalo Tavares, escreveu a versão do filme com o Marco Martins e havia várias cenas mais oníricas, bastante poéticas, bastante belas entre os dois irmãos que foram filmadas, que estavam na versão que o Gonçalo escreveu. Essas cenas específicas com o texto dele são cenas que não estão na montagem final, mas eu acredito e sei que sim, que há uma nuvem de uma certa beleza e de um certo imaginário das personagens que ficou connosco, que veio, portanto, da criação do Gonçalo. Portanto, ele não estava no set, ele não participou diretamente na rodagem. Ele escreveu na escrita do guião, sim. Sim. Ele participou na escrita. Sim. Outra... Estavas a falar ainda agora do trabalho de ator, que também influenciava, obviamente, do realizador para realizador. Consegues... Isto é um bocado difícil, uma pergunta, que é... O que é que diferencia cada realizador que trabalhaste? Exatamente, as diferentes sensibilidades. A direção de atores. E se a direção de atores em Portugal é uma coisa que tem peso suficiente, ou ser desleixada por alguns, é um bocado difícil responder se calhar, mas como é que há muitos realizadores em Portugal com os quais eu adorava filmar e que ainda não filmei, portanto também não posso dizer se
Acho que sim, acho que das experiências que tenho tido, há uma boa direção de atores, na medida em que há um cuidado do realizador em estar, em perceber e ouvir o ator, em exigir-lhe coisas, em proporcionar-lhe também diferentes caminhos. Há tempos, eu tenho tido algum tempo de ensaio, também se formos fazer um filme, ou seja, também já me aconteceu preparar um filme em termos teóricos e imagéticos, mas não ensaiar nunca e chegar ao platô e à ação. Também é possível, também acontece. Diferentes sensibilidades, sim, quer dizer, no Círculo Perfeito criou-se mesmo uma família, porque eram muitas poucas pessoas e o Marcos estava sempre connosco. Eu deixei de estudar no 12º ano, só ia aos exames, não ia às aulas, deixei de fazer o curso de teatro no Chapitou, portanto houve mesmo uma... Portanto, ali a direção de atores era plena, sim, muito longo. No Raul Ruiz, nos Mistérios, ele nunca te dirigia em nada e quando tu fazias uma pergunta muito específica ele nunca te respondia e era fabuloso porque divagava e dava-te uma aula de filosofia ou uma coisa muito abstrata, mas que automaticamente te colocava num sítio ou te criava uma imagem que te podia ajudar. Com a Solveig na Morte de Carlos Gardel, é uma mulher, portanto é também é diferente a sensibilidade de uma realizadora. Havia coisas muito técnicas, ela às vezes pedia-me que eu chorasse naquela frase ou que a minha emoção fosse específica, um tipo de emoção específico naquele momento do texto, portanto bastante técnico e bastante difícil de fazer. Portanto há um bocadinho de tudo. O João Salavisa estava muito receptivo às coisas que podiam ser propostas por mim e textos alterados e um trabalho muito coletivo também. Nunca filmei com o Manuel Oliveira ainda, mas acho que é muito rígido. Sim. Talvez daqui a 10, 20 anos. Deixe de ser. Talvez daqui a não. Eu espero filmar com ele agora. Agora? Para o ano, quando ele fizer qualquer coisa a seguir. Não sei. E vários filmes. A Teresa Vila Verde também nunca filmei com ela, também adorava. Há vários realizadores que não conheço, que nunca trabalhei com eles, mas eu acho que também se sente um bocadinho a sensibilidade de cada realizador. Ou seja, eu acho que quando eu estou com o realizador nos ensaios e nas conversas, sinto um bocadinho a energia desse realizador e o que é que lhe interessa, o que é que não lhe interessa, e acho que às vezes mesmo inconscientemente, outras vezes completamente consciente, usas isso na forma como estás a trabalhar. Adaptas-te. Deve ser muito diferente a experiência na televisão, calculo. A televisão é tudo muito rápido, não é? Não há muito tempo para se estar a melhorar um pormenor de luz ou seja, o ritmo é diferente, são produtos diferentes, o resultado também é diferente, mas na televisão os desafios são outros. Os desafios é como é que tu consegues levar mais um personagem. Eu nunca fiz uma novela da noite, fiz o Depois do Adeus, que é uma série, que foram 3 meses, Os Filhos do Rock, agora participações, depois pequenas participações em outras séries, mas pontuais, e a coisa mais, depois uma participação numa série da Globo há 12 anos, também muito pontual. Portanto, a coisa que eu fiz mais longo, mais aproximado de um formato de telenovela, foi a série Os Morangos com Açúcar, mas que tinha 16 anos, portanto também o desafio em televisão é outra coisa, é como é que tu consegues lidar com a pressão da rapidez, tens muitas cenas para fazer, sem que isso te tire qualidade ao teu trabalho, sem que tu deixes de ser uma pessoa tão exigente, ou seja, sem que tu deixes de te abandalhar. E também como é que tu consegues levar toda uma personagem com uma certa continuidade aquele tempo todo, que é obra. E há atores que fazem isso lindamente e é super difícil. Mas também, não sei como é que era a carga de trabalho, mas normalmente nas Morangos devias fazer, claro, 20, não sei quantas horas, não é? Muitas horas. E no cinema, se calhar, passas a maior parte do tempo à espera, provavelmente. Não sei se há essa diferença do televisão para o cinema, não é? Mas, por exemplo, os tempos em que estás à espera, sim. Eu nunca estou à espera a beber café, quer dizer, estás à espera porque também está a aquecer ou a não te deixar arrefecer para o que vem a seguir, portanto também estás sempre em trabalho. De modo esse ritmo mais lento do cinema, não, é perfeito. É preferível estar sempre a filmar. E não sentes, por exemplo, há um bocado aquela ideia, não sei se é um mito, de que
digamos, na televisão, o ator adquire maus vícios, não é? E que depois, pode por exemplo, há atores sim. que são sugados literalmente pela televisão, ao lado devorador da televisão. Pode adquirir, mas um ator em cinema também pode adquirir vícios, que é falar baixinho porque tem uma percha aqui, ou ser tudo muito mínimo. Também há atores do cinema que não entram na televisão, não entram no registro. Um ator pode adquirir vícios em todos os lados, em teatro pode estar sempre aos berros, ou pode achar que tem que estar sempre a fazer tudo, ou seja... Vais comprimir. Tu não podes rotular-te a ti próprio que só fazes X ou Y, portanto a minha tentativa também é trabalhar no máximo de países possíveis e no máximo de coisas diferentes, porque é isso que eu procuro na vida, portanto é isso que eu também procuro no meu trabalho e pronto, e tentar também não criar maus vícios em lugar nenhum. Não te faz confusão por tentar mudar de uma coisa para a outra, consegues adaptar-te? Acho que sim, espero que sim, sem parecer super pretensioso. Sim, eu consigo me adaptar. Eu sugeria falarmos um pouco de... Nós temos uma parte nas nossas conversas em que chamamos um bocadinho a atualidade, enfim, para cima da mesa. E também antevemos, não é, alguns eventos do cinema. E uma das questões que eu digamos, tive a oportunidade de escrever há pouco tempo tem a ver com o novo contrato de concessão da RTP. Aliás, é curioso porque se chama novo contrato de concessão, não é? Aliás, chama-se contrato de concessão da RTP, quando antes se chamava contrato de concessão do Serviço Público de Televisão. E uma das coisas que eu argumentei passa um bocado por isto, por esta mudança no título, que eu acho que é significativa, porque, digamos, o ator principal aqui deixa de ser o serviço público e passa a ser uma empresa. E nós temos, enfim, parte de nós que pertence ao site, batemos muito pelo regresso do cinema à televisão. E, portanto, que a televisão voltasse a ter um papel de divulgação e um papel também pedagógico, não é? Formadora de olhares, não só do cinema português, portanto, toda a história do cinema. E uma das tristes constatações que eu tive a ler o novo contrato tem a ver com, digamos, a exclusão do articulado da cláusula 10, onde estavam, estavam formuladas uma série uma espécie de caderno de encargos onde, sei lá, por exemplo, estava prevista a existência de programas de debate sobre cinema, portanto, de espaços de exibição de cinema não comercial, alternativo, europeu, cinema português, etc. E é muito curioso ver que no projeto que está a ser agora discutido, tudo isto foi eliminado, não está lá. Então só tem princípios genéricos de ver, de passar cinema, coisa assim do género. Aliás, posso até ser mais específico, não é? Que é a ideia de assegurar de forma coerente uma programação cultural de qualidade e distinta dos demais serviços de programas televisivos de serviço público. Pronto, enfim, isso foi digamos, acho que é uma questão que é muito atual, mas não está na atualidade mediática. Desculpa, Roberto, mas leste que todo esse serviço mais pedagógico e de formação de olhares um pouco mais novo foi retirado? Não está salvaguardado, não é? Ou consagrado neste projeto do contrato como estava antes. Ou seja, antes era muito mais afirmativo, não é? Na defesa do cinema. Já era desrespeitado. E já era desrespeitado, por isso é que é curioso. É que em vez de arranjarem mecanismos para impedir que a televisão pública deixe de fazer serviço público, porque é isso que se passa. O que se passa neste momento é a defesa de uma realidade empresarial, não é a defesa de um serviço público, portanto, de uma programação cultural, verdadeiramente. Eu não sei se tu tens, isso é uma questão que eu coloco a muitas pessoas e até muitas vezes até há pequenos desfazamentos geracionais entre nós, mas já há alguns, pessoas que já não têm memória do que é que foi, por exemplo, a RTP2, com programas como o Filme da Minha Vida, como o Cineclube, e depois o 5 Noites 5, o Cineclube não é da minha geração, isso, mas, o 5 Noites 5 Filmes e por aí fora. Houve muita gente, e eu falo por mim, e pela maior parte de nós, que formou a sua cinefilia a ver, sei lá, o Bernardo da Costa a apresentar o Casa Encantada, ou os Fords e por aí fora. Tu tiveste contacto? Não me lembro de nada algum disso contacto? que tu disseste. Bem, tu não tiveste cá também. Eu também não me dei cá alguma parte, também. mas eu lembro-me de ter 13, 14 anos e às 2 da manhã estar a passar curtas-metragens de miúdos que tinham acabado de sair da escola, Sim. ou de realizadores que nunca tinham sequer feito uma longa-metragem, ou longas-metragens antigas, daquelas com orçamento baixo,
que tinham estado no cinema 3 dias e que estavam a passar ali. Ou seja, eu lembro-me de ser na RTP, nesse género de programas, que eu tinha acesso a um tipo de cinema que não tinha acesso a nenhuma. Sim, entretanto também acabaram com a onda curta, onde passavam essas tais curtas-metragens. Portanto, o extermínio tem sido Mas a questão é que também é uma implacável. alteração da maneira de ver cinema para a minha geração, principalmente. Nós não tínhamos acesso, como temos agora, aos filmes na net, tens acesso a quase Sim, tudo, não é? exatamente. Naquela altura não havia nada, não havia muito pouco, havia DVDs, havia VHS, mas o cinema da televisão é mais importante, se calhar. Mas eu tenho uma posição contrária, por acaso, porque eu acho que hoje em dia a quantidade de filmes, não é, que estão na net, e o acesso é tão fácil. Hoje em dia o acesso é fácil, antigamente não, o acesso era difícil. O acesso hoje é tão fácil que, se não for orientado, não é, se não for guiado, o que vai acontecer é aquilo que acontece hoje em dia nos consumos, no consumo comercial de cinema, que é toda a gente vê o mesmo, toda a gente, não é? Há uma quantidade de coisas iguais. Temos 4 salas com o Harry Potter, não é? E portanto vamos ver o Harry Potter em 3D ou o Harry Potter em 3D. Agora está acessível, mas é preciso alguém que te diga: olha, havia um senhor chamado Ford que filmava assim, que tinha westerns, e havia um senhor chamado Hawks que filmava comédias como se fossem dramas e dramas como se fossem comédias, e fazer um bocado essa pedagogia. Mas e eu acho passar que os a filmes. pedagogia, por exemplo, eu lembro-me eu descobri Truffaut através de um professor de psicologia. Quer dizer, eu já sabia que havia um realizador que se chamava assim. Sim. E tinha visto um filme dele. Mas onde eu vi a maior parte da filmografia dele foi nas aulas de psicologia. Ela chorava a ver aquilo, ela adorava, era fã dele e mostrava aos Mas alunos. é engraçado dizer isso, porque era o papel do professor, não é? Há um bocado este tutorial de haver alguém que te abre a porta. Alguém que faz. Já não tens um Pode vir de serviço vários público. sítios. Se já não há. Se já não tens um serviço público na televisão que te conduza para isso, se tu também não tens a sorte de ter amigos mais ilustrados que tu ou familiares que te possam conduzir a isso, eu acho que o lugar onde isso deve acontecer é nas escolas. É por isso que quando nós fizemos os mistérios ou as linhas, quer dizer, há sebentas, há livros onde os alunos vão ler aquela história e vão colar cromozinhos ou vão fazer desenho, ou seja, eles estão a estudar conteúdo histórico e literário através de materiais que se criaram depois do filme, não é? Portanto, Eu tenho a ideia que é o Rafa que está no Plano Nacional de Cinema, não é? o Rafa também Está no Plano Nacional de Cinema. Já foi para a frente, não foi? Eu acho que isso está a ir, está em curso, acho que está em curso. Eu acho que ainda a televisão ainda tem um papel muito importante, nomeadamente na ideia, pelo menos passa um bocado para essa ideia de ser um meio mais democrático, não é? Chega a todo lado. Por exemplo, nós aqui em Lisboa ainda assim temos a Cinemateca, e se calhar temos escolas melhor apetrechadas, ou se calhar nem tanto, não é? Se calhar isso é... O mal está bem distribuído pelas aldeias nesse aspecto. A Cinemateca não só nos cinemas. Nos cinemas. Mas sim, é verdade que hoje em dia a maior parte das pessoas, pelo menos os mais novos, recorrem à internet. Eu acho é que há um perigo de uma standardização absoluta dos hábitos de cinéfilos, não é? Nem sequer falo em cinefilia, falo de facto do cinema reduzido a um clique, a uma coisa um bocado instantânea que não tem esse contexto. E esse contexto é que faz o ver cinéfilo. O Benar a apresentar o Casablanca não é igual ao Casablanca a apresentar o Benar. Podes ler o Benar na net. Mas precisas de alguém, precisas sempre de alguém, tu sabes, não é? Hoje em dia, para tu te situares na internet é preciso ver sempre guidelines. A Paula Boas faz assim, lista de filmes para se ver aos 13 anos. Exatamente. E lanças isso. Lista para se ver cinema norte-europeu quando tens 17. E lanças isso. E as pessoas já têm um guia. Sim, está falando com... Sim. Isso é quase mesmo sebenta, não é? Se não fazes, tu fazes. Sim, se quiseres... É bem-vinda para isso. Então, e mais? Anuncia os encontros. Os encontros... Sim. Os encontros do Fundão, não é? Sim, olha, Pedro Costa vai estar lá, não é? Vai ser no dia 28, 29 e 30, não é? No Fundão. Isso é outra coisa muito interessante também. Era uma das questões que eu gostava de colocar, porque sei que andas muito por festivais de cinema. E este aqui tem esta particularidade de ser um festival muito baseado no convívio. E, portanto, este registro de conversa, não é? Acontece em pleno festival, pelo que me dizem. Também nunca tive a oportunidade de ir lá, acho que são poucas edições, portanto, começou há pouco tempo. Espero ir lá um dia, em breve. Sim, mas não tem lado competitivo lá. Mas não tem competição e é, de facto, mais um... E o título diz tudo, não é? Encontros. E, portanto, está lá o Pedro Costa, está lá o Luís Miguel Oliveira, da Cinemateca, está lá o Pierre Leon, que é um cineasta e também crítico de cinema, e cruza muito esta ideia do fazer e do ver, portanto, tem esta convergência.
Eu sinceramente, e nós vamos entrevistar o organizador, e eu tenho um bocado de ideia que isto funciona bem como uma espécie de resistência a uma despersonalização completa do festival de cinema, que muitas vezes aquilo é uma espécie de supermercados de filmes de todo o mundo, não é? Que aterram ali e as pessoas vão lá e andam lá, não é? É um bocado tipo, quase um não lugar, é quase um aeroporto do cinema internacional. Tu sentes isso? Tu sentes essa espécie de anonimato quando andas pela Europa, pelo mundo a divulgar os filmes? Sim, eu nunca estive em Cannes, mas em Veneza, Berlim, Roterdão, São Sebastião, tu sentes que são festivais onde há um mercado, é o market. E tu vais lá e estás num supermercado ou no aeroporto onde estás a ver, não chega a ser espécie leilão, mas estás a ver quem é que dá mais para o teu trabalho, não é? Eu dou 25 mil, eu dou 32. Eu compro, acontece isso, mas eu, por exemplo, acho que há um equilíbrio muito interessante no Festival de Roterdão, com uma programação que é sempre de bastante qualidade e a relação o ambiente que se sente no mercado é muito humano, as pessoas estão interessadas em conhecer-te a ti e ao teu trabalho, não é tão agressivo como se calhar em Cannes ou às vezes mesmo em Berlim. Berlim está-se a tornar uma coisa, a meu ver, um bocadinho... Fui já 3 vezes ao Festival de Berlim, das 3 vezes estive no mercado, por curiosidade, porque eu não vou lá nem comprar nem vender filmes nenhum, mas mesmo para... E também não te sentes nessa obrigação, ou sentes? Comprar filmes. Não, vender os teus filmes. Vender os teus filmes. Sim, Aquela lógica claro, dos sim. junkets, e sentes isso? Sim. É que isso é uma coisa que, por exemplo, associa-se muito mais ao cinema comercial americano. Mas tem que ser, sim, porque estávamos a falar da tal coisa como atriz, quando há pouco mercado, ou quando o mercado se começa a reduzir comparativamente entre 2008 que agora as coisas estão diferentes, se eu tenho que ir buscar noutros países, obviamente também tenho que tentar perceber onde é que o meu filme pode ser mais visto e mais divulgado. Se pode ser comprado por um canal de televisão aqui ou onde, se pode ir para quais festivais. Sim. Ok. E, portanto, estás sempre informada sobre essas questões quando fazes essa espécie de tour. Tento estar, nem sempre estou, mas para dizer o que é a tua pergunta, que sim, que é um lugar, há uma espécie de não-lieu, não é? De não-lugar nessa compra e venda de filmes. E às vezes os filmes... Mas quer dizer, eu não acho isso mal, eu não sou nada contra isso, eu acho que tem que ser assim. Só assim é que o teu filme pode ser divulgado no Japão, ou só assim é que a Rússia pode comprar... E só assim é que nós podemos ver outras coisas sem ser o Harry Potter 3D ou em VIP, é? Os nossos festivais os nossos festivais têm... os outros festivais. Sim. Normalmente. Exato. Eu queria agradecer imenso a tua presença. Obrigada, e estes excelentes minutos de conversa. E também, olha, quem ouviu aqui, eu também queria agradecer a todos. E pronto, é isso. E até à próxima. Obrigado.